Ellen finalmente conseguiu uma consulta com o Dr. Bergeret, um luminar da medicina moderna que raramente atendia pessoas comuns, geralmente só por recomendação. Mas ela teve sorte. Embora, como se diz, foi uma sorte amarga, o Dr. Bergeret deixou a garota atordoada com notícias desagradáveis. Ao que parecia, a medicina tradicional não sabia como tratar sua doença. O médico contou que o nome da enfermidade era mana floral e que ele não conseguia entender como alguém poderia chegar a tal estado. A doença se manifestava como manchas negras na pele, semelhantes a flores, surgindo devido a uma ruptura no fluxo de mana no corpo de alguém dotado de poder. O Dr. Berger falou longamente sobre a doença e sua natureza, mas o resultado foi desanimador. Ele não conhecia a cura para a infecção chamada mana floral. O Dr. Berger sabia do sofrimento que havia caído sobre Ellen. Seu pai morrera recentemente e agora ela própria estava doente. Lamentava não ter como ajudar a garota. A única coisa que Berger pôde oferecer foram pílulas de fortalecimento geral. Elas aumentavam a resistência do corpo e retardavam o avanço da doença. Ellen perguntou quanto tempo poderia viver tomando esses remédios. A resposta do Dr. Berger foi frustrante. Ele garantia apenas 3 anos de vida normal, após os quais ela começaria a definhar. Ellen deixou o consultório de mau humor. Quem gostaria de ouvir que tem, no máximo, 3 anos de vida normal pela frente? A depressão tomou conta dela. Era tão absurdo que ela não queria acreditar. A providência havia dado a Ellen uma segunda vida. Mas, mesmo nela, o tempo concedido era cruelmente curto. Era uma ironia do destino. Algumas pessoas vivem muitos anos, casam, têm filhos, os criam. Já Ellen, pela segunda vez, mal chegava aos 25. Ellen Flinton era a brilhante herdeira da família Flinton. Aos 16 anos, herdou o título de viscondessa. À primeira vista, a vida de Ellen em uma enorme mansão poderia parecer fácil e rica. Parecia que a garota tinha tudo o que alguém poderia desejar. Na verdade, Ellen não tinha família, nem lar, nem fortuna. Era uma aristocrata arruinada e empobrecida. Nem sempre fora assim. Na infância, sob os cuidados do pai, um empresário bem-sucedido, Ellen viveu cercada de amor e prosperidade. Mas, na época em que ela entrou na academia, os negócios da família começaram a desmoronar e sua vida deslizou para baixo. O pai de Ellen, o Visconde Merritt Flinton, sempre ajudara seus amigos. Um dia, seu amigo, o Conde Lever, implorou de joelhos por ajuda. Mora respondeu que, claro, o ajudaria, afinal, para que serviam os amigos? O Visconde jamais imaginou que seu melhor amigo lhe colocaria à frente uma letra de câmbio falsificada, obrigando Flinton a assumir todas as dívidas do Conde. Com esse golpe, Lever livrou-se de suas dívidas e tomou para si os bens do Visconde. Mora Flinton jamais suspeitaria de tamanha traição. O resultado foi a completa ruína da família. As inúmeras dívidas do Conde devastaram tudo o que os Flinton possuíam. Mora, pai de Ellen, se dedicou desesperadamente a tentar conseguir dinheiro ao menos para pagar os juros, mas não conseguiu. Ellen, por sua vez, se concentrou nos estudos, era a única coisa que podia fazer. Seu pai não queria nem ouvir falar na possibilidade de a filha trabalhar. Os rumores da falência dos Flinton se espalharam, e muitos na academia zombavam de Ellen. Mas isso não abalava a garota. Ela tinha um único objetivo, estudar muito, ganhar dinheiro e voltar a viver feliz ao lado do pai, até que uma tragédia irreparável aconteceu. Ellen encontrou o pai em casa. Mora Flinton, incapaz de suportar a vergonha da falência e da pobreza, tirou a própria vida, deixando a filha sozinha. Chocada com a cena, Ellen desmaiou ao lado do corpo dele. Durante os vários dias em que permaneceu inconsciente, inúmeras ondas de memórias de infância passaram por sua mente. No início, o protagonista dessas lembranças era seu pai, sempre atencioso e amoroso a ponto de loucura. Mas, de repente, lembranças de sua vida passada inundaram sua mente. E lá, nada era menos triste. Logo após o nascimento, a menina havia sido abandonada em um orfanato. Ao entrar no ensino médio, recebeu o diagnóstico de uma doença incurável. Em sua vida passada, Ellen se via como uma garota solitária esperando a morte. A Ellen Flinton atual era uma personagem secundária do romance Todos Amam a Santa, obra que ela mesma havia lido antes de morrer. Ellen pensou que renascer, por si só, já era algo bom. Nesta vida, ela conhecera afeto familiar. Então por que a providência fazia uma brincadeira tão cruel? Porque ela também era mortalmente doente agora.
Não havia mesmo outro destino possível? Após vender todos os seus bens para pagar as dívidas, Ellen realizou sozinha o modesto funeral do pai. Ninguém apareceu para se despedir dele. Menos de uma semana havia se passado desde o funeral, e a garota ainda não tinha se recuperado totalmente do choque quando descobriu que também estava com uma doença terminal. Ellen estava feliz por ter um poder e poder se tornar uma maga. Mas, na realidade, isso acabou se voltando contra ela. Seu poder era a habilidade de controlar os sonhos de outras pessoas. Ellen descobriu isso quando estava se formando na academia. Ela queria aliviar um pouco o sofrimento do pai e levá-lo para o quarto. Mas quando tocou, sentiu uma luz quente saindo de sua mão. No dia seguinte, o pai contou que tiveram um sonho maravilhoso, como se ele e Ellen tivessem ido fazer um piquenique à beira do lago, onde se sentiu calmo e em paz. Agora, porém, Ellen estava morrendo por causa da distorção dos fluxos de mana, a fonte desse poder. Se fosse possível desenrolar mana como se desfaz um novelo. De repente, Ellen se lembrou de uma informação de um manuscrito antigo que havia encontrado por acaso enquanto trabalhava em sua tese final na academia. Ela se sacudiu. Havia uma pequena esperança de que o fluxo de mana pudesse ser restaurado. Nesse caso, ela poderia sobreviver. Em seu mundo, existia um artefato capaz de alterar o fluxo de mana. Ele era uma relíquia da família do clã Merchet. O clã Merchet havia recebido uma bênção não da deusa branca, mas de um demônio, e sua relíquia continha o poder de controlar os fluxos de mana deste mundo. Ellen se perguntou como não tinha lembrado disso antes. Era um detalhe importante no romance. Se conseguisse o artefato, ela poderia viver por muito mais tempo. Havia apenas um problema: somente o atual Duque Merchet tinha acesso a essa relíquia. E mais, segundo a história do romance, o Duque Cardian Merchet era um vilão e o segundo protagonista masculino. Cardian, que vivia em tormento eterno por não conseguir controlar seu poder, encontrava Santa Celestine e era temporariamente liberto de seu sofrimento. Porém, sua obsessão por Celestine e sua loucura causada pela ruptura dos fluxos de mana aumentavam com o tempo, levando-o a um fim trágico. Ele não fazia ideia de como pediria um relicário tão importante a um homem desses. Ela precisava bolar uma forma de uma aristocrata arruinada se aproximar do duque. Ellen simplesmente não acreditava que isso fosse possível. Achava a ideia imprudente, mas não tinha outra escolha. A providência finalmente teve piedade dela e chamou sua atenção para um anúncio que despertou seu interesse. A propriedade ducal dos Merchet estava precisando de uma governanta em tempo integral. Ellen decidiu que aquela era sua única chance. Se fosse contratada, resolveria 2 problemas de uma vez. Mas havia um detalhe: o anúncio tinha sido publicado há 2 semanas, então era bem provável que já tivessem contratado alguém. Ellen só conseguia pensar em uma coisa: se não conseguisse usar o poder da relíquia, morreria muito cedo novamente. Então decidiu não apenas imaginar possibilidades, precisava agir. Talvez a sorte sorrisse para ela. Sem intenção de esperar pela própria morte de braços cruzados, Ellen imediatamente contratou uma carruagem com cocheiro. Pediu que a levassem direto para o Ducado Merchet. Não lhe restava alternativa a não ser tentar todos os métodos possíveis. A propriedade dos Duques Merchet impressionou Ellen à primeira vista. Ela até se lembrou de uma brincadeira da infância, dizendo que um palácio parecia um baú de tesouros. Tendo conhecido o luxo desde pequena, Ellen ficou chocada com a riqueza da família. Embora isso não fosse exatamente uma surpresa, ela sabia muito bem que o império era governado por 3 poderes: a família imperial, o templo e os duques Merchet. Os aposentos da propriedade atendiam aos mais altos padrões. A atmosfera cara e opulenta começava já na entrada do palácio. Uma ideia incômoda passou pela mente da garota: se tivesse tanto dinheiro, talvez seu pai ainda estivesse vivo. Mas ele não podia pensar nisso agora. Seu objetivo era simples: sobreviver. Os pensamentos de Ellen foram interrompidos por um grito feminino. Alguém gritava para um jovem cavalheiro parar. Um menino de cerca de 10 anos derrubou Ellen, e ao mesmo tempo gritava para alguém não ousar segui-lo. Ele saiu correndo pelo caminho. Ellen ficou em uma posição constrangedora. Por sorte, uma criada viu tudo e chamou o mordomo. Os serviçais se dividiram, alguns correndo atrás do garoto numa tentativa inútil de alcançá-lo. Uma das garotas parou, ajudou Ellen a se levantar, e ali Ellen disse que tinha vindo por causa do anúncio da governanta. Logo percebeu que aquele jovem cavalheiro era justamente a criança que ela teria de ensinar. Ao vê-lo fugir tão rápido, Ellen entendeu que teria trabalho duro pela frente.
O mordomo-chefe, Winston Gregory, aproximou-se, apresentou-se e pediu desculpas pelo comportamento rude do menino com uma visita do ducado. Ele também perguntou se a garota havia se machucado. Ellen respondeu animadamente que tinha apenas levado um susto. O mordomo Winston ficou satisfeito por tudo ter terminado bem e perguntou o que havia trazido a jovem até a propriedade dos Merchet. A criada imediatamente informou que a moça tinha vindo por causa do anúncio para o cargo de governanta. Ellen confirmou as palavras da criada, mas a reação do mordomo foi difícil de ler. Ele parecia tanto contente em ver uma candidata quanto intrigado com alguma coisa. Winston avisou que a conversa poderia se estender e sugeriu que ele entrasse no palácio. Ellen sentiu que havia algum problema. A garota sinceramente esperava que não fosse nada sério. Quanto ao menino travesso, esse nem era o maior dos problemas. A apresentação ao mordomo e as regras da propriedade continuou ao redor de uma xícara de chá aromático. Ellen foi acomodada em uma mesa simples, porém arrumada, sentada de frente para o mordomo. Winston perguntou se ela realmente tinha vindo se candidatar ao cargo de governanta. A garota se apresentou como Ellen Flinton, formada pela Academia Imperial. O mordomo informou que já haviam contratado uma nova governanta para o jovem mestre, e que a vaga estava fechada. Winston lamentou não ter retirado o anúncio a tempo, e desculpou-se pelo fato de ela ter viajado tão longe por nada. Ellen sabia que provavelmente seria recusada desde o início. A sorte não era seu ponto forte, mas ela não pretendia ir embora tão facilmente. Winston reconheceu o sobrenome Flinton e se lembrou de que o Visconde havia cometido suicídio e que a família estava arruinada. Ao descobrir que ele não tinha cartas de recomendação, o mordomo perdeu completamente o interesse e garantiu que pagariam a ela uma pequena compensação pelo incômodo. Ellen percebeu que estavam deixando claro que não havia margem para negociação. Considerando que o anúncio estava pendurado havia 2 semanas, era exatamente o que devia esperar. No entanto, ela não podia desistir. Tinha um último trunfo. Disse que deveria ter vindo mais cedo e recusou a compensação. Agradeceu pelo chá e decidiu ir embora. O mordomo ofereceu-se para preparar uma carruagem. Ellen se levantou, e prendeu o sapato na perna da cadeira, caindo no chão com um enorme estrondo. Era uma queda planejada. Seu objetivo era garantir que pudesse permanecer na propriedade. A mala de Ellen se abriu, espalhando seus documentos, e o mordomo se alarmou, achando que ela tivesse torcido o tornozelo ao colidir com o jovem mestre. Winston ordenou que preparassem imediatamente uma carruagem para Lady Flinton. Pediu que ela se sentasse e disse que recolheria todos os seus pertences. Ao juntar os papéis de Ellen, o mordomo encontrou um documento muito interessante, um diploma rubi da academia. Winston não podia acreditar que a filha de um visconde arruinado possuía algo daquele nível. O diploma confirmava que Ellen era uma das melhores formadas da Academia Imperial. Ellen perguntou que documento o mordomo examinava com tanto cuidado, talvez ela pudesse explicar. Winston pediu desculpas à jovem e a convidou a ficar para mais chá. Ele não queria deixá-la partir com a perna machucada, isso prejudicaria a reputação do ducado. Ellen percebeu que o mordomo tinha visto seu diploma e mentiu, dizendo que depois de sair dali iria ao Palácio Imperial para assumir o cargo de tutora do príncipe. O mordomo ficou intrigado. A possibilidade de contratar uma governanta tão qualificada, capaz até de ser chamada para ensinar o príncipe, era tentadora demais. Ellen decidiu que era hora de recuperar seus documentos, ele os estava olhando com atenção demais. A isca funcionou, e o mordomo ofereceu à jovem o cargo de tutora do jovem mestre Vincent. Ellen ficou surpresa, tinham-se passado menos de 5 minutos desde que ele afirmara que o menino já tinha uma governanta. Winston confirmou que sim, mas como poderia deixar passar uma candidata tão excepcional quanto Lady Flinton? Havia motivos para mudar de ideia. De repente, uma variedade de sobremesas requintadas e chás de elite foi servida rapidamente à mesa. Ellen decidiu que não recusaria, seu estômago já roncava havia algum tempo. O mordomo explicou que o jovem mestre tinha uma péssima reputação entre as governantas mais renomadas. A candidata anterior que haviam encontrado ficava muito abaixo do nível exigido para Vincent. Então, de repente, Ellen apareceu com um diploma rubi. Winston ofereceu imediatamente um contrato para que se tornasse governanta, garantindo as melhores condições. Sugeriu que Ellen preenchesse o contrato conforme desejasse e assinasse. Eles fariam o possível para atender tudo. Ellen ficou radiante. Tudo estava saindo exatamente como planejado. E assim ela conseguiu entrar para a família Merchet.
Agora precisava apenas esperar o momento certo, obter o artefato e fugir da mansão. O mordomo ficou comovido. Ele poderia ter recusado, alegando a atitude inicial dele, mas aceitou generosamente. Sozinha no quarto que lhe haviam designado como tutora, ela comemorou. A infiltração na mansão tinha sido um sucesso. O mordomo era gentil além do esperado. Ele aconselhou Ellen a descansar no quarto preparado para ela e disse que enviariam suas coisas no dia seguinte. Ellen inicialmente pensou que teria apenas um quarto de hóspedes, mas o apartamento que lhe foi dado superou todas as expectativas. O banheiro era maior que seu próprio quarto, e o dormitório era maior que a sala de estar de sua mansão. Ellen estava convencida de que quanto mais dinheiro alguém tem, mais luxuosamente vive. A tensão daquele dia incomumente longo e cansativo se dissipou, e a garota se sentiu exausta. A doença das flores de mana atormentava Ellen, morrendo por causa das flores negras que brotavam em seu corpo, um romance triste. Ellen tinha medo da morte. Mas esse não seria seu fim. Ela estava decidida a sobreviver. Morrer é só morrer, pensou Ellen. Era melhor sobreviver e viver em tormento do que morrer de forma romântica. Ela se lembrou do garoto chamado Jovem Mestre. Acontece que era Vincent. Vincent Merchetes era o filho adotivo do Duque Cardan. Ele o levará de um orfanato. Era conhecido como o pequeno demônio da família Merchetes. Havia rumores persistentes de que Vincent se recusava a ir à academia e atormentava suas governantas de todas as formas possíveis, expulsando-as da mansão. Agora, o principal objetivo de Ellen era se aproximar de Vincent. E para isso, ela usaria informações do romance que havia lido em sua vida passada. O cansaço desapareceu. Ellen sentiu uma onda de adrenalina e sua mente começou a funcionar rapidamente. Ela calculou quantos anos Vincent tinha. Cardan faria 26 anos naquele ano, o que significava que Vincent deveria ter 10. Nesse momento, Ellen se lembrou claramente de um detalhe importante que havia lido no romance. Em um dia sombrio e chuvoso, Vincent subira tristemente a colina oeste. O garoto não se importava com a chuva ou o frio. Ellen saltou da cama, vestiu-se depressa e correu para a saída da mansão. A garota correu até Vincent, lembrando que estava escrito que o menino, apoiado em uma árvore velha, ansiava por alguém que jamais viria. Seguindo a descrição do romance, ele encontrou rapidamente a colina oeste e a criança solitária sob a chuva. O menino estava parado sob uma árvore frondosa e não prestava atenção ao que acontecia ao redor. O fim daquela espera só chegaria quando ele completasse 12 anos. Vincent ouviu os passos de Ellen e olhou ao redor, irritado por ver quem ousava perturbá-lo. Ele virou o rosto para a árvore, fingindo não notar a garota. Provavelmente esperava que Ellen fosse embora rapidamente, assustada com o mau tempo. Ellen tinha certeza de que esse era o mesmo garoto que vira recentemente. O romance dizia que Vincent despertaria aos 12 anos e mataria seu pai. Vincent Loa Merchetes era o pequeno demônio da família. Sua esperança e sua perdição, e era com ele que Ellen teria que lidar. O garoto chegou à família Merchetes quando tinha cerca de 3 anos. Ele era parente de sangue deles. Mas, por algum motivo, vivia em um orfanato. Em um dos dias cinzentos no orfanato, a professora apareceu para Vincent acompanhada de um cavalheiro ricamente vestido. Disseram ao garoto que aquele era o Duque Merchetes, seu novo pai. Vincent era filho do irmão mais velho de Cardan, e por isso fora retirado do orfanato. Depois disso, Cardan fez de seu sobrinho Vincent seu filho adotivo e herdeiro de toda sua fortuna. Assim que Vincent recebeu o sobrenome Merchetes, começaram os boatos na sociedade, dizendo que ele era ilegítimo e que nada se sabia sobre sua mãe. Vincent sentia que todos o odiavam, incluindo seu pai adotivo, e outras crianças zombavam de sua origem. As governantas não o ensinavam, apenas debochavam de sua falta de jeito e de sua incapacidade de agir como um aristocrata. Vincent acreditava que, por sua origem humilde, ninguém o amava e que muito em breve o devolveriam ao orfanato. O garoto suportava o desprezo e o ódio do mundo. Ellen, que também não tinha amigos enquanto estudava na academia, ouvirá rumores sobre ele. Era possível imaginar o quanto era difícil para o menino suportar todas aquelas fofocas e sussurros ao seu redor. Vincent, que sofrerá a vida inteira, direcionou sua raiva ao pai adotivo que o tirara do orfanato, e aos 13 anos livrou-se dele. Vincent declarou que nunca o considerará seu pai, nem por um momento, e que apenas o odiava, acreditando que Cardan jamais se importara com ele. A história de Cardan não era menos trágica, e o romance tinha 3 protagonistas masculinos.
O verdadeiro protagonista, que termina com a heroína no final, era o príncipe herdeiro Yanyan Lagrinazia. O segundo protagonista era o cavaleiro sagrado Eden Arium, que ocupava uma parte significativa da narrativa. O último protagonista era o vilão Cardia Merchetes, o personagem negativo do romance. Cardia Merchetes, o primeiro vilão e segundo protagonista da história, foi morto por seu filho adotivo em um momento trágico de sua vida. A protagonista, Celestine, escolheu outro homem em vez de Cardiane e, como resultado de um acidente, ele ficou aleijado. Cardian sofreu tormentos indescritíveis porque a protagonista o rejeitou. Talvez Celestine pudesse tê-lo salvado, mas seu filho adotivo não deixou espaço para um final feliz, cravando uma adaga em seu peito. No entanto, como Ellen se lembrava, os eventos daquele dia aconteciam muito antes de Cardian conhecer Celestine. Talvez ele estivesse amargo e solitário agora, pensou Ellen. Ela decidiu que já havia pensado o suficiente no Duque e em seu filho adotivo. Precisava cuidar de si mesma primeiro e só depois sentir pena dos outros. Era necessário agir e, antes de tudo, para se aproximar do Duque Cardiane, ela precisava se tornar amiga de Vincent. O garoto, agora, afundava na autopiedade enquanto se apoiava numa enorme árvore, e ninguém sabia no que ele estava pensando. Cansado de fingir que não notava a garota, Vincent perguntou quem estava andando ali. Ellen decidiu ser educada e causar uma boa primeira impressão no menino. Ela saiu de trás dos arbustos e, usando seu sorriso mais afável, cumprimentou Vincent. O olhar do garoto estava cheio de desconfiança, exatamente como Ellen esperava. Ela sabia que Vincent era uma criança difícil. Ellen entendeu que ele estava cauteloso porque ela havia surgido de repente, mas era bom tê-lo encontrado ali. Agora precisava tentar conversar. A garota explicou que estava passeando quando começou a chover. Tentando se abrigar, acabou indo parar sob a árvore onde ele também se escondia da chuva. Vincent continuou a olhar para a visitante indesejada com evidente desagrado. Havia hostilidade em seu olhar. Ellen sorriu gentilmente e disse que, se estivesse incomodando, poderia ir embora. Vincent afirmou que ela não o incomodava e que não poderia expulsar alguém sob chuva forte. Ellen achou o garoto bem simpático. Talvez porque ele tivesse relaxado um pouco, ela sentiu vontade de apertar suas bochechas, mas provavelmente ele passaria a odiá-la. O romance dizia que Vincent tinha profunda aversão às governantas. Por isso, Ellen precisava se aproximar dele antes do início das aulas. Seu plano original era criar laços devagar, curando seus traumas e despertando seu interesse por atividades. Mas era difícil simplesmente ignorar uma criança parada na chuva. Como poderia superar o cansaço emocional de Vincent? O menino virou o rosto. Aparentemente, a presença de Ellen o deixava envergonhado. Ela temia que ele sentisse apenas emoções negativas em relação a ela. Tinha medo de ter encarado Vincent por tempo demais e agora precisaria se desculpar. Mas o garoto não parecia infeliz ou irritado. Ellen teve a impressão de que aquele menino tinha muito medo de algo. Vendo Vincent tremer levemente, ela sentiu um déjà vu e se lembrou de sua vida passada. Diziam que Ellen era órfã e também terminalmente doente. Todas as desgraças do mundo pareciam cair sobre ela. E se alguém pudesse se infectar ao tocá-la? Muitas das palavras que Ellen ouvirá em sua vida passada eram científicas demais e a assustavam. Fobia social, medo de pessoas. Naquele momento, a garota começou a entender os sentimentos de Vincent. Ela já não podia abandonar uma criança que sofria da mesma dor que ela. Ele não viu nele um pequeno demônio cheio de rancor, mas sim uma criança solitária, esquecida e abandonada por todos. Ela não pensou muito. As palavras simplesmente escaparam de seus lábios. Convidou Vincent para serem amigos. O garoto olhou para ela com desconfiança. Será que ela realmente não sabia quem ele era? Ellen respondeu que também era aristocrata e que ele era Vincent Merchet. Não era assim? De repente, o garoto gritou que não era disso que ele estava falando e que ela definitivamente não sabia quem ele realmente era. Vincent estava à beira de um colapso. Disse que, se a garota soubesse quem ele realmente era, nunca iria querer ser sua amiga. Lágrimas amargas escorreram por seu rosto. Ellen, silenciosamente, sentiu empatia por aquele menino tão pequeno e já tão machucado pela vida. Ela pediu permissão para fazer-lhe algumas perguntas importantes, para que ele mesmo decidisse o quanto era ruim. Ellen perguntou se Vincent alguma vez havia batido em alguém, roubado algo ou traído alguém. O menino respondeu que nunca fizera nada disso. Ellen concluiu que, sendo assim,
não havia razão para ela não confiar nele. O garoto ficou confuso. Nenhum adulto jamais falará com ele daquela forma. Tudo o que ele ouvia das pessoas era que estava indo mal e que todos estavam insatisfeitos com ele. A garota garantiu a Vincent que não acreditava nos rumores a seu respeito e que nunca ouviria adultos ou crianças o insultarem. Ellen afirmou que só acreditava no Vincent que via com seus próprios olhos. Ela se apresentou como Ellen Flinton e pediu que Vincent fosse seu amigo. Surpreendentemente, naquele instante, a chuva parou e um sol brilhante surgiu. Ellen sugeriu que voltassem juntos para a mansão, onde um jantar delicioso os aguardaria, e onde também poderiam brincar de algo. O mordomo Winston bateu à porta do escritório do Duque Cardia Merchet.